Eu me fiz essa pergunta tantas vezes. Qual é a melhor afirmação para atrair muito dinheiro rapidamente? E quanto mais eu perguntava, mais percebia que a resposta não vinha de fora, ela nascia dentro de mim. Foi quando eu disse em voz alta, quase brincando, quase sem pensar: muito dinheiro está aqui agora. E algo se acendeu. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Muito dinheiro está aqui agora. Essas palavras vibraram de um jeito diferente. Elas não falavam de futuro, não pediam permissão ao tempo. Elas afirmavam, elas decretavam. Elas criavam. Naquele instante eu compreendi que todo o poder de manifestação estava em mim, no agora, na minha vibração, na minha intenção clara e, acima de tudo, na minha certeza. Eu não estava mais dizendo vai chegar, nem está a caminho. Eu estava dizendo já chegou, já está aqui, já me pertence. Mas antes de chegar a esse ponto, houve um caminho. Houve dias em que eu repetia afirmações como se fossem mantras, mas por dentro ainda havia medo, dúvida, escassez. Eu dizia, sou rica, mas tremia só de olhar o saldo da minha conta. Eu dizia, o dinheiro me ama, mas sentia culpa ao gastar, vergonha por querer mais. E foi aí que eu percebi que as palavras sozinhas não bastam. A afirmação mais poderosa do mundo não tem força alguma se não estiver revestida de sentimento, de crença, de imagem viva. Então eu fechei os olhos. Deixei o mundo de fora silenciar e comecei a me ver diferente. Comecei a me ver próspera, comecei a brincar com as imagens, com as sensações, com os cenários. Me vi dentro de uma limusine, sentada no banco de trás, um sorriso leve no rosto, bolsas de grife ao meu lado, compradas com prazer, com liberdade, com escolha. Senti o couro do assento, ouvi o som abafado do trânsito lá fora, vi meu reflexo nos vidros escurecidos, percebi a forma como me sentava, com elegância, com segurança, com aquela paz silenciosa de quem sabe que tudo está no lugar certo. Depois, me vi subindo a escada de um avião particular. O céu limpo, azul, o vento tocando meu rosto. Dentro do avião, tudo era branco e dourado. A poltrona macia, a taça de espumante na minha mão e um mapa sobre a mesa com destinos marcados: Paris, Dubai, Ilhas Maldivas. Eu não estava apenas viajando, eu estava escolhendo o mundo que queria viver. Eu estava criando minha realidade. E isso me fez entender o quanto a mente é poderosa. O quanto o cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Cada vez que eu me via naquela cena, eu sentia como se aquilo já fosse meu. E o universo respondia. Coisas começavam a acontecer, ideias vinham do nada, pessoas surgiam, convites, oportunidades, coincidências que deixaram de parecer coincidência. Tudo começou a se encaixar. Foi aí que eu compreendi que a melhor afirmação para atrair muito dinheiro rapidamente é aquela que te faz sentir agora aquilo que você deseja viver. É aquela que não pede, declara. É aquela que sai da boca com a energia de quem já tem. É a afirmação que vibra em alinhamento com a sua identidade futura. Não como um sonho distante, mas como um estado de ser. Um eu sou. Um eu tenho. Um está feito. Por isso eu digo todos os dias, muito dinheiro está aqui agora. Eu repito isso com um sorriso interno, com uma calma que só vem da certeza. E cada vez que eu repito, eu sinto. Eu não estou tentando acreditar, eu estou vivenciando, eu estou respirando essa realidade. É como se uma chave tivesse virado, como se eu tivesse saído do modo busca e entrado no modo recebimento. E é claro que existem muitas afirmações maravilhosas. Eu mesma já usei várias com efeitos incríveis. Afirmações como o dinheiro vem a mim em fluxo constante, de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou um ímã para a prosperidade. Eu mereço riqueza e abundância em todos os aspectos da minha vida. O universo está sempre me surpreendendo com ganhos inesperados. Eu vivo uma realidade de fartura, conforto e luxo. Mas o que fez tudo mudar não foi a frase em si. Foi o sentimento. Foi o corpo inteiro acreditando, vibrando, se abrindo. Foi a clareza sobre o que o Big Money significava para mim. Porque eu precisei me perguntar isso com sinceridade. O que muito dinheiro representa para mim? Qual é o meu código pessoal de abundância? Eu descobri que para mim muito dinheiro representa liberdade. Liberdade de dizer sim ao que me expande. Liberdade de dizer não ao que não me serve. Liberdade de ir, de ficar, de mudar, de escolher. Representa tranquilidade, porque me permite cuidar da minha saúde e das pessoas que amo, investir nos meus sonhos com leveza. Representa expressão, porque me permite criar, doar, compartilhar. Representa poder de decisão. Representa conforto, beleza, arte, experiências memoráveis. Representa tempo de qualidade. Representa silêncio. Representa escolha.
E eu precisei visualizar tudo isso em detalhes. Senti o toque da roupa feita sob medida, o aroma do meu perfume favorito ao abrir uma caixa nova, o brilho da luz entrando pela janela de um quarto de hotel 5 estrelas, o som da água de uma piscina infinita, a textura de uma sobremesa servida em porcelana, a vibração da música ao vivo num jantar em Tulum. Cada detalhe reforçava uma mensagem para o meu subconsciente. Isso é meu. Isso é possível. Isso está acessível. Isso está aqui agora. E eu aprendi a sustentar esse estado. Aprendi a não me sabotar com pensamentos do tipo, será que vai durar? E se acabar? E se não for para mim? Aprendi a confiar. Aprendi a me lembrar todos os dias que tudo começa dentro. Que a vibração precede a manifestação. Que a frequência com que eu me alinho é a frequência do que eu recebo. E que o universo responde não às minhas palavras, mas à minha essência. Então eu criei pequenos rituais. Pela manhã, antes mesmo de abrir os olhos, eu penso, muito dinheiro está aqui agora. E agradeço. Agradeço como se tivesse acabado de receber uma fortuna. Eu sinto a emoção de um depósito inesperado, de uma venda recorde, de uma herança, de um prêmio. Eu deixo meu coração expandir como se tivesse ganhado tudo o que desejei. E o universo responde, porque ele sempre responde à vibração, não ao tempo. Eu ando pela casa como se cada cômodo fosse um templo. Toco os objetos como se cada um deles fosse sagrado. Me visto com presença. Me alimento com consciência. Respiro com intenção. Eu trago o luxo para o agora, mesmo que seja num café bem feito, numa toalha macia, numa flor fresca na mesa. Porque o luxo não é o preço, é a sensação. E eu aprendi que quando a minha energia vibra riqueza, a realidade precisa refletir isso. Ela não tem escolha. Eu me tornei uma com essa vibração. Não é mais algo que eu quero. É algo que eu sou. Eu sou prosperidade em forma humana. Eu sou abundância em movimento. Eu sou canal aberto para riquezas infinitas. E quanto mais eu reconheço isso, mais tudo flui, porque a resistência desaparece. O medo se dissolve. A pressa dá lugar à presença. E a presença é magnética. Sim, existem estratégias práticas. Eu também estudo, me capacito, aplico técnicas, invisto com sabedoria, mas eu sei que sem o alinhamento interno nada disso gera resultado consistente. O externo só responde ao que está vibrando no invisível, e o invisível sou eu. O invisível é meu campo energético. O invisível são meus pensamentos, minhas emoções, minhas crenças profundas. E talvez seja por isso que aquela simples frase tenha tanto poder. Muito dinheiro está aqui agora. Ela me ancora no presente. Ela me lembra que eu não preciso correr atrás, eu só preciso me alinhar. Ela me conecta com a realidade onde isso já é verdade. E quando eu habito essa realidade internamente, ela se revela externamente. Eu sei que o dinheiro não vem de fora, ele vem de dentro. Ele é um reflexo da minha relação comigo mesma. E hoje eu me trato como alguém que merece o melhor, que merece fartura, que merece leveza, que merece um fluxo contínuo e crescente de abundância. Eu não luto por dinheiro, eu me abro para ele, eu honro, o respeito, celebro, eu permito que ele venha, eu deixo ele me encontrar. Eu sou uma com essa energia. E quanto mais eu me vejo assim, mais natural tudo se torna. Hoje eu olho para trás e percebo que o dinheiro começou a vir mais rápido quando eu parei de correr atrás dele e comecei a me tornar uma mulher que já o tem. Quando eu comecei a me mover com confiança, a pensar como alguém rica, a sentir como alguém próspera, a decidir como alguém que sabe que tem opções. E não importa onde eu esteja, eu carrego esse estado comigo. Porque o dinheiro não está lá fora. Ele está aqui. Ele está em mim. Ele é uma extensão da minha vibração. Ele me encontra onde eu estiver. Porque ele sabe que eu estou aberta, disposta, receptiva. E mais do que isso, porque ele sabe que eu estou pronta. E quando eu digo que estou pronta, não é uma prontidão superficial, como quem diz quero, me dá. É uma prontidão vibracional, profunda, como quem se posiciona diante da vida com os 2 pés no chão e o coração completamente aberto. Porque por muito tempo eu pedi com medo. Por muito tempo eu desejei dinheiro com urgência, como se ele fosse a única coisa que pudesse me tirar do lugar onde eu estava. Eu olhava para o dinheiro como uma tábua de salvação. E por mais que eu dissesse que confiava no universo, por dentro eu ainda carregava a tensão da escassez. Foi preciso me desnudar. Foi preciso encarar a minha história com o dinheiro. Ver onde eu havia sido ensinada que dinheiro era difícil, sujo, suado. Onde me disseram que eu tinha que trabalhar até me exaurir para ter algum valor. Onde aprendi que pedir era feio, que desejar mais era ganância, que me destacar era perigoso.
Cada crença dessas era como uma âncora invisível, me prendendo num mar de limitações que não eram minhas, mas que eu tinha herdado, absorvido, aceitado. Eu precisei fazer as pazes com o dinheiro. Sentar com ele como quem conversa com um velho amigo que foi mal interpretado. Eu perguntei: o que você quer me mostrar? E o dinheiro respondeu: não com palavras, mas com presença. Ele me mostrou que ele não era o vilão da história. Que o problema nunca foi ele, mas a forma como eu o via. Que ele só queria circular, fluir, ser usado com intenção. Que ele não era um fim, mas um meio. Um mensageiro. Uma extensão da minha energia criadora. E eu comecei a tratá-lo com respeito. Cada moeda, cada cédula, cada transferência, eu parei de gastar de forma automática, impulsiva ou com culpa. Comecei a gastar com presença, com consciência, com alegria. Comecei a celebrar cada entrada, por menor que fosse. E algo mudou, porque o dinheiro adora ser celebrado, ele ama ser valorizado. E quando se sente bem-vindo, ele chama mais de si mesmo. Comecei a observar como eu me sentia ao receber. Será que eu realmente estava me permitindo receber? Será que eu estava abrindo espaço para a abundância, ou só dizia que queria, mas por dentro me achava indigna? Eu percebi que muitas vezes eu me sentia desconfortável com elogios, com presentes, com ofertas, como se eu precisasse sempre retribuir, compensar, provar que era merecedora. E ali estava o nó. Porque o fluxo do dinheiro começa no recebimento. Então eu me treinei para receber. Comecei a dizer sim com gratidão, sem justificar. Comecei a aceitar ajuda, oportunidades, gentilezas. Comecei a me observar nas pequenas coisas. Aceitar um café, permitir que alguém pagasse o jantar, sorrir ao ouvir um elogio e apenas dizer obrigada. Receber com graça é uma arte. E é um imã poderoso. Porque o universo entende que se eu me permito receber as pequenas dádivas, também estou pronta para as grandes. Aos poucos eu fui expandindo esse espaço interno. Fui limpando os porões da minha mente. Fui desprogramando a escassez. E foi quando eu percebi que manifestação não é sobre querer com força, é sobre se tornar aquilo que se deseja. É sobre vibrar como quem já tem. E isso exige um comprometimento com a sua própria evolução. Exige vigilância amorosa. Exige coragem para abandonar versões antigas de si mesma. Eu aprendi a perceber quando a dúvida queria se infiltrar, quando a velha voz dizia: isso é bom demais para ser verdade. E, ao invés de brigar com essa voz, eu acolhia. Eu dizia: eu entendo que você está tentando me proteger, mas agora eu escolho confiar. E voltava para minha visualização. Voltava para minha afirmação: muito dinheiro está aqui agora. Voltava para o sentimento, porque é o sentimento que cria. Sempre foi. E então vieram os sinais, pequenos no começo, um pagamento adiantado, uma venda inesperada, um cliente novo. Depois vieram os saltos, um projeto que se multiplicou. Um convite que virou contrato, um vídeo que viralizou. Tudo porque eu estava alinhada. E porque eu não tinha mais pressa. A pressa saiu do caminho quando a confiança entrou. Eu aprendi que o tempo é apenas uma ilusão. Que o que chamamos de tempo é, na verdade, a distância entre o desejo e a aceitação. E que essa distância pode ser encurtada quando eu me torno receptiva, quando eu deixo de resistir, quando eu não preciso mais provar nada, quando eu apenas sou. Então hoje, quando eu repito minhas afirmações, eu não estou apenas dizendo palavras. Eu estou criando mundos. Estou abrindo portais. Estou programando minha mente, meu corpo, meu campo. Cada célula minha vibra na frequência da riqueza. Não importa o que os olhos veem. Eu aprendi a sentir antes de ver. Porque a realidade se ajusta àquilo que eu acredito. E eu acredito que eu sou próspera. Eu acredito que eu sou abundante. Eu acredito que eu sou um campo magnético de dinheiro, oportunidades e milagres. E sabe o que é mais lindo? Eu comecei a inspirar outras pessoas. Sem forçar, sem pregar, só sendo. Só vivendo. As pessoas me olhavam e perguntavam: o que você está fazendo diferente? Você parece mais leve, mais radiante, mais sortuda. E eu dizia: não é sorte, é alinhamento. Não é mágica, é escolha consciente, é trabalho interno, é amor próprio, é merecimento ativado. Eu também comecei a ensinar, comecei a compartilhar minhas práticas. Me tornei mentora, guia, facilitadora. E cada vez que eu via alguém desbloqueando suas crenças, recebendo com alegria, se tornando uma nova versão de si mesma, meu coração se enchia. Porque eu sabia que estava contribuindo para um mundo mais próspero, mais livre, mais desperto. E tudo começou com uma simples pergunta: qual é a melhor afirmação para atrair muito dinheiro rapidamente? E a resposta foi uma chave que abriu um universo dentro de mim. Muito dinheiro está aqui agora.
tão simples, tão poderosa, tão verdadeira. Essa afirmação virou meu mantra, minha âncora, meu lembrete, e eu fui criando outras variações que reforçam ainda mais essa vibração. Às vezes eu digo, estou rodeada por dinheiro. O dinheiro vem até mim de todos os lados. A cada respiração minha conta cresce. Meu campo atrai riquezas ilimitadas. Eu vivo em um oceano de abundância. A prosperidade corre atrás de mim com pressa. E eu repito essas frases como quem dança, como quem canta, como quem celebra. Eu as falo olhando nos meus olhos no espelho. Eu as escrevo em post-its, em diários, em papéis soltos. Eu as falo no banho, no carro, caminhando pela rua. Eu vibro essas palavras com cada célula minha, porque elas não são apenas frases, são códigos, são comandos, são sementes. E essas sementes, quando plantadas com fé e regadas com sentimento, florescem. Elas florescem em formas inesperadas, às vezes como uma ideia, às vezes como uma nova amizade, às vezes como uma virada de chave interna, às vezes como uma proposta que muda tudo. E eu aprendi a não controlar o como. Eu não preciso saber os detalhes, eu só preciso saber que está feito. E viver como se já fosse real. A melhor afirmação é aquela que muda quem eu sou enquanto eu a repito. É aquela que transforma meu estado interno, que faz meu corpo relaxar, que me coloca em sintonia com a verdade superior de que a abundância é meu estado natural. É meu direito divino. Não é uma exceção, é a regra. E quanto mais eu me permito viver a partir dessa regra, mais milagres acontecem. E quando eu sinto alguma dúvida, eu fecho os olhos. Volto para minha visualização. Me vejo entrando num quarto de hotel com vista para o mar. Me vejo assinando contratos que mudam minha vida. Me vejo rindo numa varanda, com taças brindando ao pôr do sol. Me vejo recebendo mensagens dizendo você foi escolhida. Me vejo sendo paga com generosidade. Me vejo prosperando em todas as áreas, porque riqueza é um estado de espírito. E quando eu me conecto com esse estado, eu não apenas atraio dinheiro, eu atraio tudo o que ele representa. Expansão, liberdade, leveza, segurança, beleza. Eu atraio pessoas incríveis, experiências transformadoras e, acima de tudo, eu me sinto em casa dentro de mim. Muito dinheiro está aqui agora. E eu não falo isso com arrogância, eu falo com gratidão. Com reverência. Com entrega. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei o quanto eu tive que me limpar, me curar, me reprogramar. E cada centavo que chega até mim carrega essa história. Cada valor que entra é uma celebração do quanto eu me permiti crescer. E a cada novo valor, eu não só recebo, eu também transbordo. Eu abençoo cada real que passa pelas minhas mãos. Eu uso com sabedoria. Eu multiplico. Eu compartilho. Porque o fluxo da abundância é circular. E quanto mais eu dou com amor, mais eu recebo com leveza. Se você chegou até aqui, comente. Eu posso manifestar tudo o que desejo.